Ouvintes da Santa Cruz FM, vamos começar nosso giro de notícias trazendo informações importantes sobre cultura, sobre cinema. Um projeto inovador, né, que começou lá pelo município de Pacifica e que pretende se estender por todo o Rio Grande do Norte, onde vai filmar histórias, seja do município, seja de pessoas, enfim. E que inclusive foi criado um canal no YouTube para que as pessoas possam acompanhar todo o desenvolvimento desses projetos. O filme, que vai ser lançado, né, no próximo mês, chama-se Pacifica o Filme. Vai contar um pouco, de forma fictícia, a história daquele município, né? E a gente vai trazer algumas informações, né, desse projeto com o Vitor Gadelha, que é diretor, e também com o João Salles, que é ator e também um dos roteiristas. O João e o Vitor são roteiristas desse projeto, e a gente vai trazer mais informações a partir de agora. Vitor, como surgiu a ideia, então, né, de levar o cinema, mostrar as histórias do Rio Grande do Norte e rodar primeiro lá em Pacifica, né? Bom dia. Bom dia. Na verdade, surge com o amor que a gente tem ao nosso estado, a forma que a gente tem de contar histórias. E João, que é um amigo que eu tenho de muitos anos, ele é ator profissional, é cineasta formado em Hollywood. E aí ele chegou para mim e fez, cara, vamos fazer um filme junto. E aí eu topei a ideia, né? Começamos a fazer, me apaixonei pelo projeto e hoje é algo que a gente quer realmente contar a história aí, o Rio Grande do Norte afora e talvez até na Paraíba, quando a gente também já está escalado para alguma coisa. Que bacana. João, nos conta dessa então parceria, como é que foi todo esse projeto embrionário até o filme ficar pronto. Bom dia. Bom dia. Então, Edipo, na verdade, assim, eu e Vitor, a gente tem essa veia artística desde muito novo, sempre teve essa parceria. Eu passei muitos anos fora, mas o Vitor, ele sempre comprou, a gente sempre comprou a loucura um do outro, né? E eu vim aqui um dia para o Rio Grande do Norte, eu disse, Vitor, eu sempre senti falta de a gente falar do Nordeste com a cara de Nordeste, né? Com a cara que a gente gosta, né? Com o nosso jeito, tirando um pouco aquele estereótipo. Eu disse, Vitor, eu tenho vontade de fazer uma coisa mostrando o Nordeste do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente vê. Ele, vamos fazer um filme? Aí eu disse, não, mas aí quando a gente tem, você vai embora quando? Ah, vou embora semana que vem. Ele disse, não, dá tempo, vamos fazer um filme. E aí a gente entrou numa loucura de encontrar recursos, montar o roteiro, encontrar a cidade, encontrar artistas da cidade. E uma curiosidade que eu sempre falo é que, no início, a gente escreveu um roteiro para 25 personagens, nós tínhamos 25 atores, mas no dia da gravação, adivinha quantos apareceram? 5. Então, assim, de um dia para o outro, a gente teve que mudar um roteiro de 25 para 5 pessoas. Ficaram 5. E ficaram 5. Os 5 que foram se dedicaram extremamente, fizeram tudo, fizeram produção, atuaram, pareciam que já eram super íntimos da câmera, apesar de nunca terem feito. E eu acho que o projeto ficou ainda mais rico, porque estava todo mundo muito unido e todo mundo muito empenhado para fazer acontecer. E quem faz cinema, quem faz arte, com recursos próprios, precisa disso mais do que qualquer coisa. Resultado, o pessoal pode esperar uma boa produção? Cara, é uma produção linda, linda. Entenda que é uma produção caseira, nossa, então você não espere muita firula, muitos fogos de artifício, não. Mas Pacifica, onde você liga a câmera em Pacifica, você tem um cenário. Aonde você liga a câmera, você tem um cenário. Então, e os personagens são genuínos da terra, da nossa terra, o nosso povo, na nossa cara. Então, meu amigo, juntou os dois, ligou a câmera. Tá, assim, sensacional de você assistir. Bacana. Vitor, por que Pacifica? Pacifica pela familiaridade que a gente já tinha com o lugar, por conhecer algumas pessoas na cidade, então isso facilitou muito. Por exemplo, o nosso set de filmagem, ele foi feito completamente na cidade, então teve gente que emprestou a sua casa para que fosse cenário da gente, alguém que foi mandar buscar alguma coisa para compor ali o cenário, né, figurino. Então, Pacifica foi realmente por essa familiaridade com o lugar e também pelas belezas naturais que Pacifica tem, divisa ali com a Paraíba, a gente tem a Pedra da Boca, tem a Passagem Molhada, então a gente tinha um conjunto completo para fazer um filme daquela forma, por isso a escolha de Pacifica. Agora, o filme ele não é um documentário sobre a história da cidade, esse é um filme de ficção mesmo. Ele foi escrito, né? Então a gente tem os personagens, a gente tem uma história, né, toda contada, e você vai encontrar, vai se identificar com a cidade de Pacifica. A história é baseada, porque a história de Pacifica, ela é uma passagem, e aí uma pessoa abre
uma espécie de mercadinho, né, de bodega, e começou depois a colocar bebida, uma sinuca, e as pessoas que passavam, fazendo o destino de levar mercadoria para Paraíba, acabavam ficando. Se distraíam, né, ali tomando alguma coisinha e jogando uma sinuca, acabavam ficando. E aí surge a Cidade Pacífica. Então, baseado nessa história, a gente faz uma obra de ficção com isso. Bacana. João, você falou desse desafio, né? Eram 25, ficou 5, mas... Sem contar com a chuva, viu, Edson? Sem contar com a chuva. Chuva também. Choveu, a gente foi dormir para acordar, não tinha para gravar, na madrugada choveu, a gente perdemos 20 atores e ainda tem chuva, seja o que Deus quiser no outro dia. Mas conta pra gente, né? Com todos esses desafios, pessoas que nunca, como você disse, tiveram familiaridade com a câmera, com, né, ser ator, como é que dá para montar tudo isso em tão pouco tempo? Então, aí é onde realmente eu entro como ator, porque assim, o que é que tem a ver, né, João? Você chegar lá como ator e dizer, eu vou ser o porto dessa pessoa que está em cena comigo. Eu vou, através do meu posicionamento com a câmera, ajustar ela, deixar ela mais à vontade, olhar no olho dela, ter uma conversa, para que elas não sintam que a gente está fazendo um texto, que a gente está fazendo um filme, né? A gente teve a madrinha lá, quem fez foi a Graça, né, Vitor? A Graça fez a madrinha, por exemplo, que já é uma personagem da cidade, lá da casa tem um artesanatozinho e tal. Então, foi uma coisa muito natural. Cheguei com ela na feira, madrinha, precisando conversar com a senhora. Ela, diga, meu filho. Então, foi nesse diálogo, nessa intimidade que eu fui construindo com cada um, que a gente pôde tirar esse peso de ser ator, para dizer assim, não, vamos conversar, vamos fazer uma brincadeira aqui, e enquanto isso a câmera está ali gravando. E aí facilitou bem o nosso trabalho, porque o trabalho de ator não é um trabalho fácil. Mas se está todo mundo com vontade de fazer acontecer, aí o negócio vai. João, você que é ator, não é profissional, cineasta, nos conta um pouco sobre os desafios do cinema independente, né? Porque é diferente, vocês não tiveram recursos nem públicos, né, nesse sentido, não tiveram leis de incentivo, foram realmente com a cara e a coragem. Quais são os principais desafios nesse sentido? Cara, quem não vê por trás do cinema não entende todo o processo do cinema, né? Então, no básico, o cinema a gente tem pré-produção, produção e pós-produção. Isso é o quê? Você tem que planejar, você tem que executar e depois você tem que finalizar. Só para você ter uma ideia, a finalização, que é a edição, que é botar as imagens juntas, a gente demorou quase 2 anos para fazer. Né? Porque você tem que encontrar um editor, você tem que fazer orçamento, você tem que falar, porque você tem que vender o projeto para o cara para dizer, ó, esse projeto ele é muito mais social do que um projeto que você vai ganhar dinheiro e fazer acontecer. Então, a gente, com o independente, a gente tem essas dificuldades de realmente encontrar as pessoas que queiram fazer pela arte, para contar a história, para se desenvolver e ainda ajustar todas as questões técnicas. O áudio que ficou ruim, a música, você tem que pagar os direitos autorais de quem faz a música, então tudo isso é muita coisa. O planejamento eu fiz com o Vitor Gadelha, que é um cara desenroladíssimo, é um cara que dirige TV, faz TV com uma facilidade incrível, então nisso eu posso dizer que o planejamento foi até mais fácil, porque Vitor ele não planeja, ele executa. Então aí a gente já teve uma coisa muito rápida. Mas eu acho que o maior desafio é esse, é entender que quando você faz cinema independente, a gente faz porque a gente quer falar sobre algo. A gente quer falar sobre algo que é muito importante para quem está ali. Encontrando gente que quer falar a mesma mensagem que você, pronto, a gente já tem 50% do caminho. Bacana. Vitor, a ideia então é que esse projeto possa chegar a outros municípios? Sim, a ideia é que a gente possa contar a história de outros municípios, ou de personalidades, ou de fatos curiosos que aconteceram pelo município, do nosso jeito de contar, né? A gente deixa leve a forma de ser contada. Como o João falou, a gente pegou pessoas que não são atores, mas que fizeram muito bem o papel, né? O João tem ali como suporte, como porto seguro para eles ali. Então a gente conta a história da cidade, não da forma fidedigna, porque eu acho que isso é complicado de contar, sempre fica uma lacuna, algo, né? Sempre vai ficar alguém insatisfeito. Então a gente prefere escutar a história e, baseado na história, fazer uma obra de ficção. E sim, estamos dispostos aí a contar história. Você, prefeito, que quer contar a história da cidade, você, empresário, você, qualquer pessoa que queira contar, ou de alguma personalidade, a gente está aqui realmente para contar a história, porque eu acho que se tem uma coisa que a gente é bom, é em contar a história. Que bacana. E como é que o pessoal então vai poder assistir, quando, como essa obra?
Tá, a gente tem um canal hoje disponível, que é Causas Nordestino RN. Ele vai estar lá com alguns cortes, né, do que a gente já fez, alguns bastidores. E dia 1º de julho a gente lança esse primeiro curto, esse primeiro filme, enquanto a gente vai gravando, e lá vai estar sempre sendo alimentado com informações do que a gente vem fazer. Bacana. Então procura no YouTube Causos Nordestinos RN. Ou Victor com C, Victor Ogadelha, e pode falar comigo no privado lá, que a gente conversa para você que quer contar a sua história, ou até para acompanhar um pouco mais do que a gente vem fazendo. Bacana. Obrigado, Vitor, pelas informações. Eu que agradeço você, a rádio, por poder abrir as portas para a gente e fomentar a cultura. Bacana. João, obrigado também. Eu que agradeço, cara, mais uma vez, como o Vitor disse, por abrir as portas, por também estar ajudando a gente a passar essa mensagem, porque eu acho que a gente está precisando de mostrar mais o Nordeste que a gente gosta, que a gente conhece, do nosso jeito, e que legal que a rádio está fazendo esse trabalho aqui com a gente também. Que bacana, realmente um projeto inovador, interessante, o pessoal já fica ligado, né, com data marcada para a estreia, para conhecer o trabalho aqui dos meninos, que sem dúvidas vai prospectar, né, por todo o Rio Grande do Norte. Voltamos aos estúdios.